E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para falar dessa vitória sobre o Talheres, uma vitória sofrida, na marra, na raça, com um golaço do Luciano. Estamos chegando no meio do ano, né? Mais um gol do Luciano. Mas vamos destrinchar um pouco essa vitória, falar um pouco sobre um jogo que, assim, o mais importante era vencer e o São Paulo fez isso. Jogo contra o Talheres. Talheres vinha de 2 jogos invicto, né? Empatou em casa contra o Libertad, ganhou em casa também contra o Alianza Lima. Então, o Talheres vinha de 2 jogos de invencibilidade. Claro que tá vivendo uma fase péssima esse ano. Provavelmente vai ficar de fora até da Sul-Americana, porque o Libertad tá empatando com o Alianza Lima, né? A não ser que o Libertad vire a partida, o Talheres fique de fora. Então, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Alianza Lima que tá indo pra Sul-Americana, por enquanto. O São Paulo tinha a missão de vencer. O São Paulo empatou os 2 jogos em casa da Libertadores, né? O São Paulo chegou nesse jogo sem ganhar nenhum jogo na Libertadores em casa, ganhando os 3 fora, mas empatando os 2 em casa. Então o São Paulo chegou com uma certa obrigação de vencer, porém a gente vem ao todo com 11 desfalques, né? O Cédric acabou não sendo relacionado também, virou um desfalque, e o Alan Franco, que era para ser titular, começou no banco e acabou nem entrando, né? Mas também teve esse ponto do Alan Franco não jogar. Então, se contar o Alan Franco como um desfalque aí, ao todo foram 12 desfalques pro jogo de hoje. Então o São Paulo entrou bem desconfigurado. Na escalação, começando pela escalação, né? Eu acho que o Zubeldia até tem um raciocínio de ir com a dobradinha pela esquerda e não pela direita, porque tá sem o Cédric, então ele não conseguiria fazer a dobradinha pela direita. Pela esquerda, ele vai com essa dobradinha de Enzo e o Wendel. Quando eu olhei a escalação, e acho que todo São Paulino, quando olhou a escalação, achou que o Enzo ia jogar como um lateral e o Wendel como ponta, e na prática foi ao contrário, tá? Então isso já me surpreendeu um pouco e acabou sendo mais efetivo do que eu pensava que seria. Além disso, de meio, né? A gente foi com o Matheus Alves e o Luciano começou no banco. Então, o jogo em si, quando eu olhei a escalação, eu falei, cara, se der certo essa dobradinha, se o Wendel jogar bem como ponta, pode ser que o São Paulo ainda jogue bem. Só que começou invertido, começou com o Enzo como ponta. E o Enzo como ponta, ele não se achou tanto. Então o São Paulo tava com dificuldade de jogar ali pela esquerda. O São Paulo não tava jogando tão bem assim pelo meio, por conta do Pablo Maia. Eu acho que ainda tá sem um pouquinho de ritmo de jogo, ele ainda precisa... Ele tá marcando bem, mas ele ainda precisa acelerar um pouquinho mais a bola, tocar a bola um pouquinho mais rápido, acertar os passes com uma precisão um pouquinho maior. Ele tentou forçar uns passes no pivô do André Silva que não tava funcionando. Então acho que o Pablo Maia ainda tá numa rotação um pouquinho abaixo, mas por conta de necessidade ele tá jogando. O Bobadilla no primeiro tempo acabou sumindo um pouco, não apareceu tanto. E o Matheus Alves, na minha concepção, estava bem. Ele estava fazendo até que uma boa partida. Ele estava recebendo algumas bolas e ganhando algumas bolas ali. E estava até que bem na partida. O São Paulo não cria muita coisa, vamos ser muito honestos. Primeiro tempo de um marasmo grande do São Paulo, sem criar grandes oportunidades por um tempo. A melhor oportunidade que a gente tem é numa bola de lateral, que o André Silva faz o pivô, toca para trás e o Alves chega dividindo ali, mas ainda assim não é uma chance clara de gol. E tem um lance de bola parada decide jogo, bola parada decide campeonato muitas vezes, e na bola parada o Bobadilla faz um baita cruzamento, o André Silva dá uma casquelinha e o Sabino faz um gol culposo ali, né, quando não tem intenção de fazer o gol. E a bola bate na coxa do Sabino, felizmente ele não tá impedido, a bola entra, gol culposo, o São Paulo acha um gol, o que pra mim tava sendo um milagre ali pra aquele momento, porque o São Paulo não tava criando muito. E aí o São Paulo meio que senta um pouco no placar, fica ali sem criar muita opção. O São Paulo continua nesse jogo meio mais ou menos, sem criar muita coisa, sem fazer muita coisa. Porém, os caras, assim como a gente achou um gol, os caras também acham. Numa jogada ensaiada ali de falta, que a jogada foi mal ensaiada ainda, né? Dá meio que tudo errado, o cara corta pra um lado, corta pro outro, só que o cara vai chutar pro gol de fora da área. O Arboleda, nisso que o cara vai chutar pro gol de fora da área, ele recua pra, em tese, ir na direção de um potencial rebote. E aí o Arboleda, pra mim, não poderia ter feito isso, né? Porque ele fez isso um pouco antes da bola sair do pé do cara. E aí ele deixa o atacante ali em posição normal pra fazer o gol. Então, basicamente, o Arboleda dá 2 passos pra trás, a bola vai tão fraca que o atacante consegue dominar e dá um petardo ali pro gol, sem chance pro Rafael. Os caras acham um gol também numa falha ali individual do Arboleda. Num chute também cagado, né? O cara ia chutar pro gol, a bola sobe pro atacante dele. É a vida, acontece. E o segundo tempo, no intervalo, eu falei que isso ia ser muito importante, porque os jogos entre São Paulo e Talheres e o jogo entre o Libertad e o Alianza Lima acabaram se atrasando, né? Porque o jogo do São Paulo,
e do Libertad, ambos estavam marcados para começar às 7 da noite. Mas aparentemente teve fortes chuvas no Paraguai. E aí, por conta dessas fortes chuvas, o jogo deles atrasaram meia hora. E isso deu a informação no intervalo que o Alianza Lima estava ganhando do Libertad do Paraguai no intervalo do jogo do São Paulo. Então, o Talheres volta para campo sabendo que está sendo eliminado da Sul-Americana também. Não só da Libertadores, mas da Sul-Americana também. E aí isso faz com que o segundo tempo fique mais aberto e fique uma trocação mais franca. Os primeiros 10 minutos ainda são 10 minutos ruins, tá? Eu acho que o São Paulo não volta tão bem, o André Silva não tá tão bem. E aí o Zubeldia chama alguns personagens que pra mim mudaram o jogo, porém, talvez no lugar errado. Mas, enfim, deu certo, né? Vamos falar o quê? Mas o que o Zubeldia faz? O Zubeldia chama ali o Luciano, o Rian Francisco e o Henrique pra entrar. Nesse momento que ele chama os três, eu falo, bom, o Rian tem que entrar no lugar do André Silva, beleza. Pra mim, você tira o Henrique, você tira o Wendel lá, deixa o Enzo fazer a lateral, de fato, porque o Enzo não tá rendendo tanto de ponta, mas de lateral ele é muito bom, ele tá voltando e recompondo bem. Você deixa o Henrique jogando lá pelo lado esquerdo, que ele sabe jogar também, ele joga mais pela direita, mas ele sabe jogar pelo lado esquerdo. Deixa o Henrique lá pelo lado esquerdo. E talvez até, se você quiser ganhar, você tira um volante e coloca o Luciano. Porque aí você recua um pouquinho o Matheus Alves, que vinha bem na partida, na minha concepção, um pouquinho para segundo volante e quase que ali para ser um meia, né? De fato, onde o Hernanes jogou por muito tempo, né? Você deixa ele ali nessa posição, o Luciano um pouco mais à frente e faz o time ir para frente de fato. Mas aí o Zubeldia, ele não tira o Wendel, que pra mim naquele momento não foi uma substituição legal. Ele tira o Lucas Ferreira. Beleza, o Lucas Ferreira não tinha feito uma excelente partida, né? No primeiro tempo, ele tinha perdido um gol numa boa enfiada de bola do André Silva. Mas, assim, eu não tiraria o Lucas Ferreira. De novo, você quer ganhar o jogo, eu não tiro atacante. Eu tiro outras peças ali, de repente, pra conseguir fazer alguma coisa. Mas beleza, ele tira o Lucas Ferreira. Isso pra mim não é nem o principal, mas ele tira também o Matheus Alves, que pra mim do meio campo era o melhor até aquele momento. E aí ele tira o Matheus Alves, coloca o Luciano, mas eu acho que é mais tático e mais de tato também. O Bobadilla sente que ele pode chegar um pouquinho mais. E o Bobadilla começa a aparecer depois que o Luciano entra. O Luciano começa a ir um pouquinho mais pra frente, o Bobadilla se adianta um pouquinho mais e o Bobadilla começa a ser esse motorzinho no meio campo. Eu acho que o Bobadilla vai bem. O Henrique começa um pouquinho afobado, mas ele cria boas oportunidades. E o Rian Francisco, pra mim, entrou muito bem. Apesar dele ter perdido um gol claro, né? E a gente precisa falar isso. Jogo grande, a gente não pode perder gol. A gente repete aqui várias e várias vezes. Não pode perder esse tipo de gol, mas o Rian Francisco acaba perdendo esse gol. Porém, o Rian Francisco, ele faz uma bela tabela com o Luciano. O Luciano deixa o Rian Francisco na cara do gol. Ele tenta driblar o goleiro. E aí ele poderia fazer várias coisas, né? Ele poderia ter chapado de primeira, ele poderia ter tentado dar uma cavadinha, ele poderia ter driblado o goleiro. Só que eu acho que, assim, mais do que demérito do Rian, foi um mérito gigantesco do goleiro. O goleiro vai muito bem e só na bola. Então, assim, e a bola ainda bate na canela e sobra um pouquinho mais pra frente ali no Rian, o Rian não consegue recuperar a bola, né? Então, acho que o goleiro vai muito bem, beleza. Não pode perder esse gol. Rian, próxima, vamos fazer esse gol. Mas eu acho que o goleiro também tem muito mérito nessa jogada de sair tão bem assim na bola. O Rian, ele se ajeita com o pé esquerdo e corta pra direita. Então, em tese, o goleiro era pra ter caído pro outro lado. Se o Rian decide bater ali e o goleiro vem pra abafar o corte, o goleiro ia ficar totalmente perdido. Enfim, o goleiro arriscou, o Rian arriscou, o goleiro se deu melhor. E aí, nesse vai e vem, o São Paulo perde alguns gols, né? O Luciano dá um chute de fora da área ali que, nossa, passa muito perto, o goleiro fica parado no meio do gol perdido, numa tabela também com o Rian. Então o São Paulo criou algumas oportunidades, o jogo ficou aberto, seja bem verdade. O Rafael começa a fazer boas defesas também, um pouco mais de longe, mas começa a fazer boas defesas também. O Rafael, de novo, ele acabou falhando contra o Mirassol, mas ele garante hoje mais um resultado, porque o Rafael foi bem. Era óbvio que o Talheres ia pra cima, porque o Talheres queria essa vaga na Sul-Americana. E numa jogada bem trabalhada pelo São Paulo, onde o Enzo, que pra mim cresce muito de produção no segundo tempo, porque ele passa a jogar mais pelo meio. Ele para de cair tanto lá pela ponta esquerda e começa a jogar mais pelo meio. E o Enzo jogando um pouco mais pelo meio, acho que ele cresceu muito de produção. E assim, ele recompunha, obviamente, lá pela lateral esquerda, mas toda hora ele tava caindo pelo meio, ele tava quase como um outro volante aqui. Então, esse microajuste, eu não sei se foi o Zubeldia, se foi algo natural, mas esse microajuste do Enzo cair um pouquinho mais pelo meio e não cair tanto pela ponta, e o Bobadilla avançar um pouquinho, funcionou demais pro São Paulo, demais mesmo. Eu acho que o São Paulo começou a crescer muito aí, e o Rian Francisco e o Luciano entraram muito bem. O Luciano acho um petardo, um golaço, assim, não tem nem o que falar, estamos chegando no meio do ano,
Luciano, mais um gol do Luciano. Luciano vem crescendo de produção. Enfim, acho que o Luciano é uma peça muito importante pro São Paulo, mesmo quando ele começa no banco. Às vezes, jogando de bem, ele não rende tanto. Mas essa dupla, eu venho falando também bastante dessa dupla Rian Francisco e Luciano. Essa dupla Rian Francisco e Luciano é uma dupla que pode funcionar. Me lembra muito a melhor fase do Luciano quando ele jogava contra o Brenner. O Brenner tinha características parecidas. Claro, vamos evitar comparações, né? Mas em questão de característica, o Brenner tinha características muito parecidas com a do Rian, de fazer essa tabela, de sair um pouco da área, de voltar para jogar, ainda assim ser o artilheiro que vai empurrar a bola pro gol. Então eu acho que se o André Silva não se cuidar muito bem e o Rian começar a entrar bem e começar a ter mais oportunidade, começar a treinar bem, porque a única justificativa para mim do Rian não ter jogado ainda tanto é porque ele não deve estar treinando tão bem. Mas se tudo isso acontecer, eu acho que o Rian e o Luciano podem fazer uma baita dupla de ataque, tá? Vamos ver cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que Rian e Luciano podem fazer uma baita dupla de ataque, com o Luciano crescendo muito de produção e o Rian também crescendo muito de produção. Vamos ver novamente cenas dos próximos capítulos, tá? No mais, depois disso deu uma confusão ali. Até agora eu não tenho informação exatamente do que aconteceu. Bobadilha se envolveu numa confusão com o jogador dos caras chegou a chorar. O jogador dos caras deu entrevista no final e não quis falar o que aconteceu. Não quero acusar ninguém de nada, né? Mas pode ter sido um caso lamentável da parte do Bobadilha. Vamos ver. Não quero acusar ninguém de nada e ver nada. Se o Bobadilha fez alguma cagada, ele merece ser punido. Mas vamos ver o que tem a desenrolar. O cara não quis falar no final do jogo, então pode também não ter sido nada. O cara pode ter ouvido alguma coisa errada. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Não quero julgar antes de ter todas as informações, antes de ser apurado alguma coisa, tá? E até o momento que eu tô gravando o vídeo, eu não tenho a informação do que aconteceu entre o Bobadilha e o cara. Fato é que o jogo ficou parado por 8 minutos. E aí o juiz dá só 8 de acréscimo. E você fala, pô, que top, né? O juiz deu 8 só de acréscimo e o jogo ficou parado por 8 minutos. Mas na verdade, ao todo foram quase 10 minutos de acréscimo que o juiz dá. O jogo vai até 54 e uns quebrado. 54 e uns quebrado alto, né? 54 e 40 por aí. E que bom que o Rafael faz boas defesas ali no final do jogo. Era óbvio que os caras iam pressionar, os caras iam tentar um empate. O Libertad chegou a empatar com o Alianza Lima, então um empate voltava o Talheres pra zona de classificação aí da Sul-Americana. Então o Talheres foi com tudo, foi pra cima, o São Paulo soube se segurar. São Paulo fez uma atuação brilhante? Não, mas soube achar, mesmo com 12 desfalques basicamente, soube achar peças de reposição que vieram da base, peças de reposição pro elenco. Isso foi muito importante, muito importante. Todo mundo fala que o elenco do São Paulo é ruim, quem decidiu hoje foi o banco, sendo que já tinha 12 desfalques na partida. Então, o elenco do São Paulo não é ruim, é um bom elenco. Eu já falei isso e discuti até em live com a galera, que provavelmente o São Paulo talvez esteja no top 6 melhores elencos do Brasil, no máximo 7, mas tá nessa casa aí. E eu acho que do quarto, quinto até o sétimo ali, é todo mundo muito embolado, os elencos são muito parecidos, eu acho que o São Paulo tem sim um bom elenco pra brigar por títulos nas Copas. E é isso que a gente tem que focar, tamo nas oitavas, garantir uma terceira colocação geral da Libertadores, podemos ainda, dependendo de um tropeço do River, chegar na segunda colocação geral. Nesse momento a gente tá na segunda colocação geral da Libertadores, né? A depender do tropeço do River, a gente pode se permanecer ou cair, e é isso. O importante hoje era a vitória. A gente tava com 12 desfalques, brigando ali pra ficar na parte de cima das colocações gerais. Rapaziada, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a maior parte dos times brasileiros esse ano sofreram na Libertadores. Sofreram. O São Paulo passa a primeira fase invicto. São Paulo passa a primeira fase com 4 vitórias e 2 empates, sendo 3 dessas vitórias fora de casa. Os times estão sofrendo. O Flamengo perdeu em casa. O Flamengo tem um grande elenco. Só quem fez uma Libertadores muito acima foi o Palmeiras. E se a gente, com todo respeito, né? Se pega o grupo do Palmeiras e joga na Sul-Americana, você não ia falar, são times de Sul-Americana mesmo. Se pá, o grupo do Corinthians na Sul-Americana é mais difícil que o grupo do Palmeiras na Libertadores. Então, claro que tem o mérito do Palmeiras de deixar o grupo fácil também, mas o grupo do Palmeiras era realmente bem abaixo. Todo mundo, quando saiu o sorteio, falou que o grupo do Palmeiras era o mais baba ali de todos, e é o que tá se mostrando também. Mas tirando o Palmeiras, o São Paulo é o brasileiro que fez a melhor Libertadores. Então, assim, independentemente de desempenho, acho que o mais importante nesse momento era resultado, até pra tirar esse nhaca da derrota com o Mirassol, voltar a vencer em casa, voltar a vencer ao lado da torcida. Sabadão tem jogo contra o Bahia, vamos ver o que acontece. Depois disso, depois de 12 dias, a gente enfrenta o Vasco em casa, numa partida pelo Brasileirão pra encerrar até a pausa pra Copa do Mundo de clubes, e vamos ver o que acontece, rapaziada. Mas ganhamos.
Terceira melhor campanha da Libertadores garantida. Quem sabe a gente fica com a segunda e consegue segurar aí. E é isso. Tô aliviado. O importante hoje, eu falei desde o começo, era ganhar. Ganhamos. Bora para as próximas, bora recuperar esses atletas durante as pausas que vai ter aí. São Paulo vai ter um jogo no intervalo de 40 e poucos dias aí, que é esse jogo contra o Vasco, né? Porque, de novo, pós-Bahia, tem uma pausa para as eliminatórias de 12 dias, e aí depois dessa pausa, 12 ou 14 dias, sei lá, alguma coisa assim, acho que são 12 dias mesmo, e aí depois o São Paulo joga contra o Vasco, e depois tem mais uma pausa de 30 dias. Então o São Paulo precisa aproveitar para recuperar todos os atletas, deixar todo mundo nos trinques pra gente voltar dessa pausa da Copa do Mundo, se tudo der certo, jogando muita bola, com o elenco completo, praticamente completo, né, sem talvez só o Caleri aí. É isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, estamos quase batendo 400 inscritos, nesse momento ainda não tinha batido, estava faltando 4 ou 5 inscritos, então se você tá vendo esse vídeo, ajuda aí nós a bater os 400 inscritos já, antes do jogo contra o Bahia, tem conteúdo do São Paulo aqui, pelo menos 3, 4 vezes na semana, sempre de pré e pós-jogo, e durante a pausa pra Copa do Mundo aí vai rolar uns conteúdos bem diferentes e legais. Tô preparando tudo pra vocês, tô roteirizando tudo, e vai sair umas histórias bem da hora. Beleza? Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, hein? Dá essa moral, dá o joinha, recomenda pra algum amigo, e tamo junto. Vamos, São Paulo!